Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos nessa sequência de mensagens sobre o assunto línguas estranhas, tentando esclarecer alguns pontos para aqueles que nos assistem através das redes sociais. Não estamos aqui para provocar nem condenar ninguém, quem faz isso é Deus. Mas defendemos a verdade, ela precisa ser explicada e alguém conseguindo provar ao contrário, sou aberto a questões, desde que esses ensinamentos sejam bíblicos. Você pode trazer, provando na Bíblia que eu estou errado naquilo que eu estou ensinando, que eu vou te ouvir e vou tentar provar a você naquele texto que você assim levantar. Ontem vimos o assunto sobre mulher, hoje continuidade, a mulher não podia falar. Veja só o versículo de número 35, veja o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim, ó, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Começamos já no assunto desde ontem. O interessante aqui é você perceber que na questão línguas, assunto que as mulheres falavam, era proibido. Eu tenho os estudos sobre funções das mulheres, funções dos homens, tá bom? Quais são as funções das mulheres na igreja? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque até funções dos homens e funções do pastor, os homens não podem assumir. Nós temos situações na Bíblia que homens morreram porque eles tentaram aparentemente fazer o que era certo, mas não cabia a eles aquela função. Deixa só eu resumir algo para vocês. Lá no tabernáculo, tinha os grupos, somente os levitas tinham funções administrativas no tabernáculo. Administrativas, espirituais, religiosas, todos eram os levitas que faziam. Quando todo acampamento ia levantar para outro local, quando havia uma mudança, levantava um acampamento, o grupo dos levitas que tinha a função de carregar a arca, eles aguardavam o sumo sacerdote entrar junto com os seus filhos, cobrir a arca. Depois que eles cobriam, este grupo dos levitas, chamados coatitas, dos filhos de Levi, os filhos de Coate, eles entravam, colocavam as varas nas argolas que tinham em volta da arca desde quando foi construída. Ninguém tocava na arca. E aquelas varas suspendiam e a arca tinha que ser carregada nos ombros. Não podia ser de outra maneira. Se acaso eles fizessem algo diferente, morria. O texto bíblico que apresenta o personagem Uzá, ele era um levita. Agora, por que ele morreu? Uma das questões, ele tocou na arca, não podia tocar na arca, ninguém. Outra questão, a arca estava sendo carregada em carros de boi, ele sendo levita, ele sabia, não poderia. Terceira questão, ele era merarita, ele era da linhagem de Merari, filho de Levi, mas não era da linhagem de Coate, os únicos que poderiam conduzir a arca. Então, nem os homens podem fazer funções que são sacerdotais, que são do pastor. Imagina a mulher não pode. Agora, eu faço uma pergunta a vocês. Nas igrejas hoje, as igrejas que falam essas línguas, quem mais fala essas línguas? Homens ou mulheres? O texto que querem usar como línguas, o texto de Corinto, diz que era proibido a mulher. Então, hoje o que é proibido? A mulher ensinar, doutrinar, porque o homem é o cabeça. A mulher, depois do pecado, Deus deixou bem claro que a mulher seria submissa ao seu marido e ele iria dominá-la. Então, o texto é claro.
a mulher não pode querer ser cabeça acima do homem. Só que no assunto línguas, Paulo deixou claro, proibido. Ele diz no final do verso, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso as mulheres falem na igreja. Vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então, olhe, um erro leva a outro. O assunto línguas, quem mais se fala são as mulheres. Se fosse bíblico na época atual, se não fosse tudo aquilo que nós já ensinamos e mostramos, as mulheres mesmo assim não poderiam falar. Pergunte ao Espírito Santo, ele não vai deixar você ficar enganado, hoje nem nunca. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por mais este momento, pela Tua preciosa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Ajuda cada pessoa, Deus, que assiste e ouve estas mensagens. Abençoa cada família, cada pessoa de forma muito especial. E leva, ó Deus, essas mensagens até os confins da terra. Assim eu te oro e te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.